Então hoje é a 12ª mensagem dentro da série que eu tenho trazido desde o ano passado. E a minha ideia é finalizar o assunto discipulado. É óbvio que ao longo das 4 mensagens que eu trouxe sobre discipulado, elas em nenhum modo são exaustivas. Em nenhum modo elas são, esse é todo o assunto que tem sobre discipulado. Longe disso. Mas são alguns vislumbres, alguns nuances referente ao discipulado. Mas, como a gente tem ouvido aqui, o discipulado tem a ver com toda a nossa vida cristã. Tem a ver com toda a nossa jornada com Cristo a partir do momento que nos convertemos a Ele. Então, significa que é toda a nossa vida. Então, o discipulado ele não pode ser resumido em 4 mensagens de 50 minutos. Longe disso. Então, no início eu quero fazer uma recapitulação sobre os textos que a gente falou sobre discipulado. Talvez alguns de vocês não estiveram aqui em algum dos momentos, para que então fique claro aonde queremos chegar. Então a primeira palavra que foi falada sobre discipulado foi o texto de Mateus 11, do 28 ao 30, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E como resumo da mensagem sobre esse texto, eu fiz uma recapitulação em 3 pontos. Em primeiro lugar, o chamado de Jesus para segui-lo, ou como a gente chama de discipulado. Discipulado é seguir a Jesus. É um chamado para conhecer o coração de Deus, receber a revelação do Pai através do Filho e contemplar a glória do Senhor. Muitas vezes quando pensamos no discipulado, sempre pensamos de uma forma negativa. Talvez vocês sejam melhores do que eu, mas eu normalmente penso de uma forma negativa. Eu penso sempre como uma perda, como perder algo, como deixar algo para trás. Talvez vocês sejam melhores. Mas se algum de vocês não é melhor do que eu e pensa como eu queria te dizer então que a palavra nos fala que o primeiro ponto do chamado de Jesus ao discipulado, a segui-lo, não tem a ver com perder, mas tem a ver com ganhar. Tem a ver com ganhar a possibilidade de ter uma intimidade com Deus e conhecer o seu coração. É isso que vem um pouco antes desse trecho, quando Jesus diz que Deus decidiu revelar aos pequeninos os segredos do seu reino, e Jesus ia revelar quem era o Pai para esses. Então é esse chamado que Jesus diz: vinde a mim. Então o primeiro chamado de Jesus é para que possamos conhecer o coração de Deus, receber essa revelação do Pai por meio de Jesus e contemplar a glória do Pai em Jesus. O segundo chamado de seguir Jesus é o chamado para encontrar e entrar no descanso prometido, o descanso para o corpo e para a alma. E isso aqui remete ao sábado da criação, remete à festa do sábado, onde os judeus costumeiramente guardavam o sábado, lembrando de Deus, descansando das suas tarefas, mas também nos aponta para a nova criação de Deus, onde enfim entraremos no descanso eterno, no sábado do Senhor. Então o descanso que Jesus promete não é só um descanso temporário, mas é um chamado de andar com Ele e já provar agora aquilo que um dia Adão provou no princípio e aquilo que é prometido para o fim. Então o chamado discipulado, primeiro, vem em conhecer a Deus, conhecer seu coração. Segundo, encontrar o anseio da nossa alma, encontrar o descanso que todos nós procuramos. Todos nós estamos cansados e sobrecarregados por algum motivo. O pai de Noé disse: eis aquele que vai trazer descanso para as obras das nossas mãos.
Mas de fato não era Noé que faria isso. Quem faria isso seria Cristo. E Cristo, ao nos chamar, Ele nos concede esses dois benefícios. Um, de conhecer o próprio Deus, e outro, de encontrar a razão da nossa existência, o descanso para a nossa alma, o anseio do nosso coração. E isso aqui nos fala sobre então a reversão do efeito do pecado. Porque como vimos, quando o homem peca em Gênesis 3, o homem sai da sua posição de contemplar Deus. E ele deixa de glorificar o Senhor e ser satisfeito em Deus. No momento que Cristo nos chama para andar próximo dEle, para andar com Ele, Ele nos devolve, Ele nos posiciona de volta a esse lugar de contemplar Deus, de conhecer a Deus, e isso ser aquilo que nos preenche e nos torna completos. Então esse é o sentido de descanso, porque tem a ver com o descanso da presença de Deus também em nós. Como diz o Catecismo de Westminster, o propósito do homem, ou o fim principal do homem, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E o pastor John Piper diz, ele faz um trocadilho na palavra e troca por ao. Então ele diz assim que o propósito final do homem é glorificar a Deus ao alegrar-se nele para sempre. Então, quando entendemos que o chamado do discipulado primeiro tem a ver com conhecer a Deus e encontrar esse descanso, ser satisfeito, alegrar-se em Deus, vamos entender que seguir Jesus não é pesado. Seguir Jesus tem a ver com encontrar a razão da nossa existência. Então a ideia é a gente desmistificar na nossa mente esse conceito de carregar a cruz. Em terceiro lugar, esse texto fala do chamado de Jesus para segui-lo, que ocorre quando confiamos e obedecemos na proposta de Jesus, de andarmos com Ele e imitá-lo. Então, em primeiro, Ele nos permite conhecermos a Deus; em segundo, Ele nos dá descanso para a nossa alma; e em terceiro, isso ocorre quando nós confiamos na palavra de Jesus. Nós damos crédito à palavra de Jesus, quando Ele nos diz para obedecê-lo de forma simples e imitá-lo. E como isso acontece? Isso acontece por meio da obra que o Espírito Santo faz em nosso coração, e nos chama então para desenvolver esse relacionamento de comunhão, pela Escritura, pela oração. Então, nesse processo do chamado de Jesus, é necessário uma confissão de que estamos longe. Pergunto para vocês aqui, quem quiser levante a mão, quem não quiser não precisa. Mas quantos aqui estão se sentindo vazios da presença de Deus? Quantos aqui estão se sentindo longe? Então nós precisamos confessar isso diante de Deus e dizer: eu me sinto longe, eu me sinto vazio. Não podemos ostentar algo que não temos. Esse chamado então tem a ver com primeiro uma confissão. Então, eu estou longe, eu estou vazio. Mas tem a ver então com Ele nos conceder a sua vida, uma nova vida. Tem a ver com Ele mudar o nosso coração e reordenar as nossas prioridades. E todo esse processo desse chamado dele, de nos fazer conhecer a Deus, de encontrar um descanso hoje, não só na eternidade, mas hoje, esse descanso para a nossa alma, tem a ver com Ele nos preparar para aquilo que Deus promete para os últimos dias. Deus promete um grande derramamento do Espírito. Deus promete que Jesus vai voltar. E por fim, a cidade de Deus vai descer sobre essa terra, e o Pai vai estar no meio de nós.
Nós não podemos ter só o descanso para a nossa alma agora como um fim em si mesmo. Nós precisamos entender que Ele quer reordenar o nosso coração e nos trazer descanso no meio da guerra. Ele quer nos trazer sentido para a existência, em conhecê-lo, para que possamos nos preparar para o melhor da festa, para o melhor da história, para o melhor que tem para as nossas vidas. Se nós ficamos felizes quando percebemos a presença de Deus num culto, o que dirá quando cumprir Joel 2? E o que dirá quando o Filho de Deus estiver sentado em Jerusalém? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar a cidade santa descendo para a terra? E como diz Paulo em 1 Coríntios 15, Deus o Pai, ser tudo em todos. Isso explode na minha mente. Esse é o alvo, esse é o telos da nossa vida, essa é a meta. Tudo que vivemos hoje tem que ser como essa meta, de esperar a cidade, o qual Deus é o construtor, e o qual o próprio Deus habita. Então o chamado de Jesus não é um chamado para melhorar a nossa vida hoje. É um chamado para conhecer a Deus hoje. É um chamado para encontrar o descanso no meio da peregrinação, mas visando um alvo maior. Visando o fim da história, a consumação da história. Em segundo, nós lemos o texto de Lucas 14, 25 a 35. E nesse contexto Jesus diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se conseguir construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra um outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não se serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Talvez esse é um dos textos mais clássicos sobre o discipulado. E por isso que eu digo, sempre quando pensamos nele, pensamos em carregar a cruz. Mas perceba, eu trouxe o texto de Mateus 11 primeiro para entender que se não tivermos um alvo, não vamos entender o motivo de carregar a cruz. Se não entendermos o propósito final de todas as coisas e o prêmio que existe em seguir Jesus, não vamos compreender o que significa amá-lo acima de todas as coisas e não vamos carregar a nossa cruz. Nesse contexto de Lucas 14 e Lucas 15, Jesus ele traz um relato sobre o ser humano e um relato sobre Deus. Em Lucas 14, Jesus mostra a depravação humana.
E ele começa mostrando como os homens são orgulhosos e individualistas e egoístas, ao ponto que havia um homem numa festa no sábado, um jantar dentro da casa de um fariseu, e aquele homem tinha uma doença na sua mão. E Jesus então ele ora e declara a cura sobre aquele homem é curado. Mas ele, conhecendo o coração das pessoas, sabe que elas estão julgando Jesus e perguntando por que ele está fazendo isso no sábado. E Jesus ali revela o coração delas, de como elas não se importam com o próximo e só se importam com elas mesmas. Então ele revela como é o coração humano por causa do pecado. Depois disso, Jesus traz nesse contexto ali, ele traz a questão sobre os homens estarem escolhendo os primeiros lugares naquela própria festa. E ele começa a falar para eles que de novo eles estão pensando em si e pensando mais sobre si, de que eles são melhores, que eles podem escolher os melhores lugares. E de novo revela o coração desses homens. Primeiro, pensando em si mesmos e não se importando com a dor do outro. Segundo, eles achando que são melhores do que os outros, porque estavam escolhendo os melhores lugares. E numa terceira história, Jesus então, diante daquele cenário onde ele está de alguma forma condenando aqueles homens por estar se achando melhores do que são, e Jesus começa a falar sobre o reino de Deus, e então alguém fala sobre: meu Deus, eu quero estar no reino de Deus e nas bodas que vai ter no reino de Deus. Então todo esse assunto de reino de Deus era bem conhecido dos judeus, não era uma coisa que estava longe. Jesus conta então uma parábola, e ele fala sobre um senhor que faz uma festa, e nesse contexto da festa, esse senhor chama alguns convidados especiais, e esses convidados não vão. Então o senhor manda os servos buscar as pessoas mais próximas, e ainda assim ele não consegue encher as pessoas na festa, então ele manda ir por qualquer lugar, vai nas ruas, em qualquer lugar, e pega qualquer pessoa e traz para a festa. Em resumo, sobre essa parábola, mais uma vez Jesus vai revelar o coração dos homens. Primeiro, no primeiro ponto, eles não se importam com a dor do outro. No segundo momento, eles se acham mais importantes do que os outros. E terceiro, eles renunciam o chamado de Deus. Então, em todo esse capítulo 14, ele está revelando como o homem tem se portado diante de Deus. Não se importado com o seu próximo, se achando melhor do que é, e rejeitando o chamado de Deus. Então é diante desse cenário que Jesus diz: então, você quer me seguir, você precisa abandonar esse jeito que você vive, você precisa parar de se amar mais do que você se ama, e começar a me buscar acima de tudo. Então no capítulo 15, Jesus revela o coração de Deus, como é o amor de Deus, aquele que vai atrás da ovelha perdida, aquele que busca a moeda perdida, e aquele que recebe os 2 filhos perdidos. Você percebe a distinção que existe, o contraste que existe entre o ser humano orgulhoso e rebelde e o coração amoroso de Deus. E é nesse contexto que Jesus faz o chamado, não mais para os 12, não mais para os 70, mas agora para a multidão, porque ele está indo para Jerusalém para ser crucificado. Ele sabe disso. Então ele faz um convite: vocês querem me seguir mesmo? Vocês não querem só comer os pães que eu multiplico? Vocês não querem só ser curados? Então segue o meu caminho, anda como eu ando. Mas o ponto relevante aqui todo é de que tudo isso, para converter essa depravação do homem,
para que ele prove esse amor de Deus, o que ele precisa é reorientar os amores do seu coração. E é isso que Jesus está falando. Você precisa mudar o seu coração. Você precisa reordenar o seu coração. E nós sabemos, pela própria Escritura, que isso a gente não consegue fazer sozinho. Nós precisamos de um choque de realidade para termos um processo de conversão, ou a partir de um momento seguir a conversão a Cristo. Então sim, o primeiro texto fala sobre os benefícios e o chamado, que é muito mais que excelente seguir Jesus. Mas num segundo momento, sim, eu estou falando sobre um confronto com a realidade. O chamado de Jesus é bom, mas o ponto é que nós, comparado com Deus, somos ruins. E nós precisamos desse confronto, desse choque, onde precisamos mudar a nossa forma de buscar o Senhor, a forma de amá-lo e seguir o seu exemplo. E na última mensagem nós lemos aqui Hebreus 10, do 19 ao 25, onde diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Então, nesse texto de Hebreus, o que foi exposto, e eu trouxe isso aqui, é de que até o capítulo 10, toda a exposição do escritor de Hebreus, mostrando a superioridade de Cristo sobre os profetas, sobre o sacerdócio levítico, sobre o tabernáculo, sobre o sumo sacerdote, sobre a oferta de expiação e a purificação final. Do capítulo 1 ao parte do capítulo 10, tudo que o escritor de Hebreus vai fazer isso, mostrar a superioridade de Cristo sobre tudo aquilo que se viu no Antigo Testamento. Mas isso não significa que o que tinha lá foi rejeitado. Não significa que o que tinha lá perdeu o valor totalmente. Não. O ponto é que Cristo era o alvo de tudo aquilo que existia lá. Cristo era a plenitude de tudo aquilo que havia lá. E nesse contexto, olhando para o povo de Israel e para toda a realidade do Antigo Testamento, o que o escritor está fazendo então não é outra coisa senão expor o Evangelho na linguagem que eles poderiam entender de forma clara e que às vezes nós não entendemos. Todo o Velho Testamento está impregnado do Evangelho e todo o Velho Testamento aponta para o Evangelho. E o Evangelho já está no Velho Testamento, já está no Antigo Testamento. A Bíblia nos diz que Gênesis 12 é o Evangelho. Quando Deus promete que abençoaria todas as nações por meio de Abraão, ali é o Evangelho, segundo Gálatas. Mas quando o escritor de Hebreus começa a mostrar para o povo judeu de que cada detalhe do Antigo Testamento Cristo vai completando, vai atingindo o alvo, isso só demonstra a promessa das boas novas que viriam. Para nós, talvez elas não fazem muito sentido, mas para o povo judeu aquilo era tudo o que eles esperavam. As boas novas de que um dia, tudo aquilo que eles faziam em parte, chegaria na sua plenitude. Então, o que Cristo fez na cruz e a partir da sua ressurreição é a garantia de que tudo aquilo que foi prometido seria cumprido. E isso é o Evangelho de Cristo para a salvação. Então, diante desse chamado de Cristo, do Evangelho,
O Senhor não nos chama simplesmente para deixar nossa velha vida, mas nos chama para viver algo totalmente novo, uma experiência real e transcendente. Não mais acessar o tabernáculo que é réplica, mas acessar o verdadeiro no céu. Essa nova possibilidade de comunhão com Deus para nós é possível com uma mudança de coração e de ações que são muito importantes para manter nosso coração orientado para Deus. Então, a partir do entendimento do Evangelho que ouvimos, de que Cristo cumpre cada uma das profecias, Cristo é a completude de cada uma do funcionamento do sacerdócio, do tabernáculo do Velho Testamento. O escritor de Hebreus nos faz um convite, e que tem a ver com esse chamado ao discipulado, seguir a Jesus. Não seguimos Jesus só aqui, de forma a carregar a nossa cruz e deixar nossa velha forma de viver, reorientar o nosso coração, mas somos chamados a entrar na posição mais importante, que é estar diante de Deus. O chamado de seguir Jesus não é só um chamado de humildade nessa terra, mas é um chamado de contemplá-lo na sua morada, no seu templo, na sua habitação. O que eu quero mostrar para vocês então, a partir de todos esses textos, tanto o texto de Mateus 11 quanto esse texto de Hebreus, é para comunicarmos a nossa mente, ao nosso coração, que o chamado de Jesus não é pesado. Porque se vislumbrarmos aquele que está sentado no trono, se compreendermos o alvo final ao qual Ele nos chama, carregar a nossa cruz e deixar os nossos pecados de lado, é fichinha. John Piper fala sobre como se ele desse um exemplo assim. Se você tivesse uma mala de $1 milhão do seu lado, e na sua frente tivesse uma possibilidade de cometer o seu pecado mais corriqueiro, imagina o seu pecado mais corriqueiro, qualquer um, seja mentir, roubar, seja pensamento imoral, não sei, independente. Se você está ali, uma pessoa na frente ou alguma coisa na frente para você cometer esse pecado, mas você tem do seu lado uma mala de $1 milhão, e se a pessoa te diz, se você conseguir ficar 1 hora sem fazer esse pecado, você leva esse $1 milhão, ele garante que a pessoa não vai fazer aquilo, porque ela consegue concretizar o benefício de não pecar. O que nos falta muitas vezes ainda é uma visão, é uma mentalidade do alvo que nós temos. Do alvo de que podemos estar com Deus, de que podemos provar daquilo que Joel disse, de receber o Espírito sobre toda a carne. E quando você pensa em toda a carne, você pode pensar assim, sobre todas as pessoas, mas também pode ser sobre toda a sua carne. Você consegue imaginar o Espírito Santo 100% em você? Tomando todo o seu ser? Se conseguirmos começar a pensar sobre isso, a provar isso, a desejar isso, qualquer outra coisa que nos afasta de Deus, vai ser muito fácil para nós abandonar essas coisas, tendo em mente aquilo para onde estamos indo, o alvo que estamos buscando. Mas como eu disse, não acaba com um avivamento, vai acabar com a vinda de Cristo e com a vinda de Deus o Pai. Precisamos ter isso muito forte, essa é a razão da nossa esperança. E como a gente vê nesse texto, existem dinâmicas ou disciplinas espirituais que nos ajudam a manter o nosso coração aquecido, a manter o nosso coração orientado para Deus. Então o escritor vai falar sobre não deixar de congregar, sobre estimular uns aos outros, sobre
falar sobre as coisas boas de Deus uns para os outros, pregar o evangelho uns para os outros, lembrar sobre o amor de Deus e a graça de Deus uns para os outros, mas também sim chamar a atenção: ei cara, não peca, volta para Deus. E assim ele dá muitos outros exemplos sobre como nos estimular também a fazer boas obras, obras que expressam o nosso amor pelo Senhor, para que a nossa fé e o nosso amor não sejam só vazios, só de palavras, mas que expressem todo o nosso ser. Então as disciplinas espirituais são meios da graça para nos conformar à vontade do Senhor. O chamado de Jesus nos leva a deixar coisas para trás, mas nos permite ganhar o bem mais precioso, que é retornar à comunhão com Deus. Então aquilo que Jesus fala lá em Mateus 11 sobre conhecer a Deus, se concretiza na prática com aquilo que o escritor de Hebreus diz. Então, se vocês creram no grande sumo sacerdote, se vocês recebem Jesus como a solução para todos os nossos problemas, então entrem no caminho que Ele abriu, acessem o caminho que Ele abriu para que possamos ter comunhão com Deus. Esse chamado é diário e nós precisamos nos estimular a viver isso, pois costumeiramente somos chamados a viver de forma muito terrena. Nós precisamos sim estar com os pés na terra, mas a nossa mente tem que estar no céu. Paulo vai dizer isso em Colossenses: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Sim, nós somos humanos e terrenos, somos pó, nosso pé tem que estar na terra, sim. Mas nós precisamos pensar no céu. Por quê? Porque Cristo está lá. Se Ele é a coisa mais importante que temos, nossos olhos precisam estar lá. E o que Ele nos promete, nos diz, é que Ele preparou um caminho para que possamos no Espírito contemplar aquele que está no trono. Por fim, depois dessa breve recapitulação, chegamos ao texto. Você pode abrir aí em 1 Coríntios 3, do 11 ao 18. A versão que eu vou estar lendo é a Almeida século 21. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Eu falei primeiro? Deve ser problema da pessoa que está falando. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11 ao 18. Vou ler. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhe é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Assim como no texto de Mateus 11 e no texto de Hebreus 10, meu objetivo nessa manhã é tentar te provar por meio das Escrituras que o chamado de Cristo é excelente, que o chamado de Cristo é melhor do que a vida que você leva sem Ele, e de que existe algo que pode nos motivar
a segui-lo. Talvez o convite de você carregar a sua cruz e negar a sua vida, e de você amar a Cristo mais do que todas as coisas, possa parecer pesado. Mas se você compreender o texto dessa manhã, talvez carregar a cruz vai ser uma alegria. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que esse capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo está fazendo um paralelo com Moisés, basicamente do texto de Êxodo 33 a Êxodo 35, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. Eu acredito que aqui a maioria de vocês conhecem esse texto. Depois do processo de receber a primeira e a segunda tábua da lei, Moisés faz um pedido ousado: mostra-me a tua glória. E Deus, na sua rica misericórdia, permite que Moisés veja suas costas, e diz que seu rosto fica no fulgor do sol, ao ponto que ninguém consegue olhar para o rosto de Moisés. Então eu quero que você tenha essa imagem, porque quando nós lemos aqui sobre Moisés e o contexto, pode parecer que, Moisés é inferior. Mas eu quero que você tenha em mente qual o contexto que a gente está falando de Moisés. Sim, aqui Paulo está fazendo um paralelo, uma comparação entre Moisés e Cristo, entre a entrega da lei no Sinai e o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Sim, ele está fazendo isso. Mas assim como o escritor de Hebreus, em todo o livro de Hebreus, ele não está menosprezando a antiga aliança, ele não está menosprezando tudo aquilo que o sumo sacerdote fez, o que os levitas fizeram, o que os profetas fizeram, os sacrifícios que eram feitos. Ele não está menosprezando isso. Da mesma forma, Paulo não está menosprezando Moisés e o recebimento da lei. O que ele só está querendo mostrar é de que Cristo é superior. Algo muito importante também é de que os judeus, quando ouviam muito disso que Paulo estava falando, eles compreendiam algo. Existia uma promessa de que a lei seria escrita no coração. Essa promessa era conhecida, era sabida, e também se sabia que ela é superior àquilo que tinha acontecido no Sinai. Era uma esperança, havia uma expectativa de quando isso ocorreria. Então, como eu disse, havia essa comparação entre o recebimento da lei por Moisés no Monte Sinai e Cristo enviar seu Espírito sobre os corações dos crentes, escrevendo a lei no coração. Muito forte fica também a comparação entre a glória que Moisés viu e que ficou impregnada em sua pele temporariamente e a glória eterna de Cristo. Um paralelo entre o antigo e o novo pacto, e também mostra Cristo e a sua obra são um motivo de confiança. Então, o que Paulo começa no verso 11 nos dizer é que a glória de Cristo, ela é infinitamente superior à glória que ficou temporariamente na face de Moisés. O ponto é que quando olhamos dessa forma, fazendo uma comparação, dizendo isso é bom, mas isso é melhor, nós tendemos a achar que o bom era ruinzinho. Não. A experiência que Moisés teve é algo que ficou marcado na história. Não há registro na história do Antigo Testamento de alguém que viu Deus de forma clara, claríssima, clarérrima e permaneceu vivo. Sim, a gente tem a história dos pais de Sansão que viram o anjo do Senhor, temos o caso de Abraão,
Mas do jeito como acontece no Sinai, com o modo glória ligado, não se tem história, não se tem histórico. E ele viu, e aquilo marcou ele tanto, que Moisés nunca mais foi o mesmo. Ele teve uma experiência na sarça, que fez ele ir ao Egito, voltar ao lugar onde ele tinha medo de voltar, e resgatar 2 milhões de pessoas. Foi uma experiência forte. Mas o que ele viu em Êxodo 33 não tem paralelo. Então, quando falamos que a glória de Cristo é superior àquilo que Moisés provou no Sinai, realmente ultrapassa as barreiras do que podemos entender. A glória de Cristo é motivo de confiança e esperança. Se ao olhar para a face de Moisés, o povo teve uma confiança de que aquilo que ele falava era verdadeiro, de que ele teve um encontro com Deus, o que dirá aquele que morreu e ressuscitou e derramou o seu Espírito sobre o seu povo? Aquele que se manifestou em Mateus 17, conversando com Moisés e Elias, aquele que foi visto assentado nos céus por Estevão, a glória daquele que está sentado no trono, que morreu e ressuscitou, é motivo de confiança e esperança para nós. Assim como Paulo fala isso para a igreja de Corinto, assim como era para a igreja de Corinto, é para nós. No verso 13, Moisés fala que Moisés escondeu a glória temporária para os israelitas não ver, porque aquilo era chocante, aquilo feria os olhos. E aqui há uma diferença do que Paulo vai falar. Ele vai falar: se Moisés escondeu a sua face para não ferir os olhos do povo, o meu discurso é de forma muito aberta, porque o meu objetivo é revelar a glória de Cristo por meio da mensagem do Evangelho. O Espírito que já habita no povo de Deus é esse que me faz ter ousadia para falar de forma aberta e clara, para que a glória de Cristo seja revelada nos olhos de vocês, seja revelado no coração de vocês. Dessa forma, por isso que nós procuramos pregar constantemente o Evangelho. Constantemente procuramos lembrar no Evangelho, nos nossos encontros e reuniões, porque nós precisamos ser tocados, ser marcados pela glória de Cristo. No verso 14, Paulo vai fazer um paralelo entre o véu que Moisés usou para esconder a glória que tinha na sua face, e um véu espiritual que faz os israelitas não terem a revelação de Cristo como Filho de Deus, quando a Torá é lida semanalmente. O que ele nos fala nesse verso 14 é de que só Cristo pode trazer essa revelação, só Cristo pode se auto-revelar, só Cristo pode tirar esse véu. Só a obra que o Espírito Santo faz nos nossos corações pode arrancar esse véu que nos faz ler a Escritura e não conseguir ver Deus, contemplar Deus. Pensa, o povo recebeu tantas profecias e palavras, eles tinham um livro escrito,
Parece nós. E semanalmente, diariamente, eles liam aquele texto, mas aquele texto não estava gerando uma abertura de olhos para eles compreender que Cristo era aquele que cumpria todas as profecias, que Cristo era o novo Moisés, que Cristo era aquele que eles tanto esperavam. Eles estavam lendo a Escritura, mas eles não estavam compreendendo ela. E isso, o fato de vir o Messias, era a esperança deles, era o desejo deles. Nós, como povo de Deus, não podemos achar que somos melhores. Nós necessitamos que Cristo abra os nossos olhos. Nós carecemos de que o Espírito toque em nosso coração e nos faça compreender as Escrituras. Só lermos as Escrituras sem que Ele nos abra ela para nós, nos traga revelação, abra o nosso coração e nos leve a obedecer a Sua palavra, ela se torna motivo de tropeço e de condenação para nós. Nós precisamos ter a palavra como algo muito sério, porque toda ela aponta para Cristo. Hoje nós sabemos que Cristo é o Cristo, é o Jesus de Nazaré. Eles não sabiam, muitos deles. Então, teoricamente, para nós é mais fácil entender. Não. Ainda somos humanos, somos corações que tendem à rebeldia e precisamos ser conformados, tocados, mudados pelo Espírito Santo para que possamos ter a revelação de quem é Jesus. Ele precisa estar removendo esse véu do coração de cada pessoa para que ela compreenda que Ele é aquele o qual a Escritura fala. Então no verso 15, Paulo ele reforça isso. De fato, quando a Torá é lida, parece que existe um véu no coração dos judeus que impossibilita que eles entendam e creiam que Jesus é o Messias. Verso 16: porém, quando um judeu se converte, é porque Jesus se revelou e tirou o véu do coração dele, e a lei é inscrita no coração. Esse judeu encontra com a glória plena da lei, que é receber a revelação de Cristo. Da mesma forma, Moisés, que tinha um relacionamento íntimo com Deus, não usava véu. E aqui eu quero fazer um ponto. Mais uma vez eu quero ressaltar, quando Paulo faz esse comparativo entre Moisés e a glória de Cristo, ele não está menosprezando Moisés, mas o que ele está querendo nos dizer é que a experiência que Moisés teve, ela é possível e real para cada homem e mulher que encontra com Cristo, e de que a glória que temos em receber o Espírito no nosso interior é superior àquilo que Moisés viu no Monte Sinai. Se você assimilar isso, não só na sua mente, mas no seu coração, Moisés viu a Deus, ele não colocou um véu diante de Deus. Da mesma forma, Cristo, o Espírito Santo, remove todos os véus do nosso coração e nós temos um acesso, uma comunhão com o mesmo Deus que foi revelado a Moisés. Só que a diferença é que Moisés viu ele uma vez e a sua vida foi transformada. O que nós temos hoje é um acesso contínuo, constante, permanente e vai ser pela eternidade. O mesmo Deus que Moisés viu no Sinai é o Deus que habita em nós, o qual nós podemos comungar constantemente com Ele. Você ter consciência disso, você ter compreensão disso, pode mudar a sua vida cristã para sempre. Pode mudar seu caminhar com Cristo para sempre.
pode tirar você de um nominalismo para entrar numa caminhada real e profunda com Deus. Tiago nos diz: Elias era homem como nós. E Elias dizia: falo do Deus no qual a presença estou. Aquilo que Elias provou no Velho Testamento, aquilo que Moisés provou no Velho Testamento, comparado com a glória de Cristo, comparado com a comunhão do Espírito, é menor. Nós precisamos abandonar o pecado da incredulidade. E nós precisamos abraçar a revelação. Se nós crermos de que nós podemos ter uma comunhão mais profunda com o mesmo Deus que se revelou para Moisés e Elias, nós não vamos andar vacilantes. Nós podemos ter a experiência como a de Moisés, de forma superior. E aqui vem um verso onde talvez todos nós já usamos, ou muitos de nós já usamos, fora de contexto, que é onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade, né? Muita gente já ouviu esse verso e a gente usa para um monte de contexto. Mas o contexto aqui é que quando o Espírito se revela, há a libertação, há o remover de véu, há a contemplação da glória. E o ponto é que o Espírito está aqui. O Espírito foi derramado, o Espírito foi liberado por Deus, foi liberado por Cristo. Deus é Espírito e Ele sonda os corações e fala às mentes. Quando Deus está no lugar, Ele concede revelação e liberta as pessoas da cegueira espiritual. Isso aconteceu no Sinai, e isso acontece hoje, isso aconteceu em Atos, e está disponível para nós. Eu quero reforçar isso com vocês. O mesmo Deus que se revelou no Sinai, tenta imaginar Êxodo 20, Êxodo 19, aquela montanha fumegando, raios, trovões e relâmpagos, nuvens densas. Aquele Deus é o mesmo que habita dentro de você. O mesmo Deus que passou e mostrou a sua glória para Moisés é o mesmo que habita dentro de você. E o que o verso 18 vai nos dizer, e aqui é o verso chave dessa mensagem, é de que a contemplação da presença gloriosa do Espírito, que revela Jesus, nessa comunhão constante, real e transcendente, nos transforma por completo na imagem de Jesus. Vou repetir. A contemplação da presença gloriosa do Espírito, que revela Jesus, nessa comunhão constante, real e transcendente, nos transforma por completo na imagem de Jesus. E esse é o motivador, e esse é o fator diferencial, essa é a força motriz do discipulado. Quando contemplamos a glória, quando contemplamos aquele que estava escondido, mas foi revelado, quando compreendemos que Ele escolheu fazer morada no seu corpo, na igreja, em nossos corações, isso se torna força para cumprirmos o chamado de carregarmos a nossa cruz, de abandonarmos o nosso velho estilo de vida. Como eu disse, o exemplo do John Piper,
quando conseguimos contemplar algo que nos fascina. Isso nos faz deixar as coisas menores, inferiores de lado. O que no final de tudo nós precisamos, e é o que Agostinho fala muito sobre isso, é de que nós precisamos trocar os nossos amores. Nós precisamos ter uma reorientação no nosso coração sobre o que realmente é o amor supremo. Isso não basta só por conhecimento, isso não acontece só por mudança de hábitos, mas isso vem por meio de uma revelação, de uma contemplação, de um visualizar da sua glória. Nós precisamos usar os nossos olhos para contemplar a beleza de Deus. É por meio dos nossos olhos que a luz entra, a realidade da revelação entra em todo o nosso ser. Jesus disse isso: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Nós precisamos reorientar o nosso coração e os nossos olhos para aquele que é belo. E o que nos promete, e eu vou ler o verso 18 de novo: mas todos nós, com o rosto descoberto, não mais como os judeus que estavam com o véu dos olhos, mas retirando os véus pela graça de Deus, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós, como um espelho, sendo tocados pela glória e refletindo para fora, refletindo para o mundo. Assim como no texto que nós lemos, ele diz: vocês são o sal da terra. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós não vamos nos tornar, nós já somos. Você precisa crer em Cristo, você precisa crer na sua palavra, você precisa crer de que Ele está falando é verdade. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. E você é um espelho que reflete a glória de Deus para o mundo. Porque esse mundo está em trevas e nós precisamos contemplar aquele que é a luz eterna para refletir a luz para esse mundo. Enquanto contemplamos, somos transformados de glória em glória na imagem, e quem é a imagem de Deus? Cristo, que vem do Espírito do Senhor. Por essa relação com o Espírito Santo, na comunhão dos santos e no nosso devocional diário, nesse permanecer diante da sua presença, nós somos transformados. Nós precisamos ser cada dia mais fascinados pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Esse fascínio vai nos fazer desejar estar mais diante dele. E quanto mais estamos diante dele, mais somos transformados, mais somos mudados. E aquilo que reflete, nos toca e nos muda, vai refletir nos outros. Isso vai abençoar uns aos outros e vai abençoar o mundo. Porque no fim, quando falamos de discipulado, não podemos esquecer Mateus 28. Existe um mandamento para a igreja, e esse é um mandamento de Cristo para todos nós. Ninguém está livre dele. Ide e fazei discípulos. Todos nós precisamos fazer discípulos, e todos nós precisamos ser discípulos. Não existe igreja sem discípulo, não existe igreja sem discipulado. É uma ordem, e talvez a principal ordem de Jesus. Não menosprezemos ela, mas ela não funciona por si só. Ela acontece a partir do lugar que Ele nos preparou. Ele nos fez um novo e vivo caminho para estarmos diante de Deus na sua glória. E enquanto estamos diante de Deus na sua glória, individualmente e coletivamente, somos transformados por sua presença, e isso nos faz refletir a luz do Senhor, uns para os outros e nesse mundo perdido. Jesus diz: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Obedecer aos mandamentos de Cristo, sem a obra de Cristo no nosso interior, é sem propósito. Nós precisamos ter uma vida transformada e corresponder em obediência. Essa é a realidade. Não existe só obediência ou só transformação interior. Elas precisam estar juntas. E talvez o maior chamado de obediência para nós é fazer discípulos. Mas o ponto é que isso não acontece se não formos transformados. Pois que luz vamos refletir? O que nós vamos transmitir? Se não for a beleza da glória de Cristo, se não for a beleza do Evangelho de Cristo. Paulo vai falar em 2 Coríntios 4, 13 e 4, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então sim, existe um Deus desse século, que cega os olhos das pessoas, que mantém o véu das pessoas para não verem a glória de Cristo. E cabe a nós sermos o reflexo da glória de Cristo nesse mundo. Mas para isso nós precisamos sair e refletir a partir de uma realidade de comunhão, de relacionamento, de amor pelo Senhor, de estarmos juntos diante da sua presença. Eu encerro dizendo que o chamado de Jesus é excelente, o chamado de Jesus é bom. Sim, vai ter dores, sim, vai ter perdas, mas o que Ele nos promete é superior, o que Ele nos promete é melhor. Ele nos abriu um caminho, um acesso para contemplar a sua glória. E essa glória, essa presença nos transforma. Nós estamos labutando, nós estamos batalhando para vencer pecados, para vencer vícios, para vencer problemas. E estamos esquecendo de estar diante dEle, na sua presença, e sermos transformados. Nós temos que empenhar nossa força em estar diante dEle, não empenhar nossa força para tentar mudar a nossa vida com a força do nosso braço. Nosso empenho deve ser de estar diante de Deus constantemente, porque essa é a promessa, vamos ser transformados pela sua presença, pela sua glória. Você pode ficar de pé. Nós vamos ter um tempo de oração agora, como constantemente temos feito. Eu quero te lembrar aquilo que eu comuniquei no início. Todo o culto que nós prestamos aqui, o foco não está em nós, está em Deus. Inclusive o que nós fazemos. Muitas vezes podemos tentar fazer coisas para Deus no culto, tentando mostrar que somos bons, ou tentando chamar a sua atenção de uma forma como se Ele não estivesse nem aí para nós. Eu quero te dizer que você está diante de Deus, o Deus que nos ama, o Deus que se revelou,
o Deus que nos comprou com o seu próprio sangue, o Deus que compartilhou da sua presença e derramou o seu Espírito. Ele nos habilita para estarmos diante dele, Ele preparou um caminho para estarmos diante dele, e Ele está lá nos esperando para nos encontrar. Isso retira de nós o nosso esforço? Não, o nosso esforço é estar diante dele, porque Ele já nos habilitou para isso, Ele já preparou o caminho para isso, e Ele está lá nos esperando para isso. E o que Ele mais quer é nos transformar com a sua presença. O que Ele mais quer é se doar, se revelar, porque Ele sabe que o que mais nós precisamos é Ele mesmo. Então nessa manhã vamos individualmente colocar os nossos corações diante de Deus. Se você percebe que você tem dado algumas desculpas para estar diante dele, peça perdão a Ele. Ele está disponível para te perdoar. A Bíblia nos diz que basta confessarmos os nossos pecados e Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Se você tem se esforçado na força do seu braço para tentar ser melhor, reconheça diante dele. E se esforce em estar com Ele. Jesus disse que não nos deixaria só, estaria conosco até o fim. Ele quer ser aquele que vai estar do nosso lado, aquele que vai botar o jugo e vai andar em mansidão e humildade. Ele não nos faz caminhar sozinhos. Você pode ter a certeza que você tem um amigo fiel que está com você, que quer estar com você, que tem prazer em estar com você. Se você tem se sentido vazio, fale isso para Ele. Se você tem se sentido incrédulo, com dúvidas, fale isso para Ele. Não sejamos arrogantes, não sejamos hipócritas. Falemos como estamos com o nosso coração diante dele. Abra sua boca, abra seu coração, fale com o teu Senhor, fale com o teu Salvador. Ele é um sumo sacerdote misericordioso. Ele nos compreende, Ele sente a nossa dor, Ele se envolve conosco. E o que Ele mais quer é nos libertar das nossas falhas, dos nossos medos. Creia que Ele é um Deus bom, um bom Pai, um Pai de amor e misericórdia. Confie que Ele vem correndo ao seu encontro quando você volta em arrependimento para Ele. Ele não fica parado. Ele é o Pai que nos cobre com uma linda roupa e nos coloca um anel no dedo. Ele é o Pai que nos ama e nos beija e nos chama para perto de si. Quando nos voltamos com um simples arrependimento, Ele nos envolve. Creia no Senhor, confia no Senhor, coloque a sua esperança no Senhor. Se você tem se sentido abalado pelas circunstâncias, pela pandemia, pelos medos, pelos terrores, apegue-se ao Senhor. Ele está perto, Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado. Ele fez um sacrifício perfeito pagando os nossos pecados. Ele preparou um caminho de sangue para que pudéssemos acessar o seu trono. E Ele está sentado no trono nos esperando. Ele está te esperando. Ele está me esperando. Ele está nos esperando para a comunhão. Ele não falha. Ele sempre está lá nos aguardando. Baal ficava indo
não estava presente, Baal não respondia, mas o Senhor de Elias, numa só oração, respondeu com fogo. O guarda de Israel não dorme, o vigia de Israel cuida dos seus amados enquanto dormem. Esse é o teu Deus, esse é o teu Senhor. Deixe de lado a incredulidade e se abrace ao Senhor. Ó Pai, nós nos colocamos diante da Sua presença. Ó Pai, nós reconhecemos a nossa incredulidade, Senhor, quando muitas vezes não confiamos na Tua palavra que é fiel. Nós reconhecemos que temos buscado em outros lugares, Senhor, a nossa fonte de força e não temos estado diante de Você. Você já preparou um caminho, Você já nos habilitou e está nos aguardando. Nós queremos estar diante de Você, nós queremos contemplar a Sua beleza. Uma coisa nós pedimos ao Senhor e a buscaremos: estar na Sua casa constantemente, contemplando a Sua beleza. Queremos, Senhor, deixar de lado tudo aquilo que tem nos feito não caminhar o caminho com o Senhor, tudo aquilo que tem nos paralisado, tudo aquilo que tem nos travado, os medos, os pecados, as dúvidas. Ó Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, crendo que Você é um bom Pai e que o Senhor nos ama e que o Senhor revelou o Seu amor enviando Cristo. Ó Deus, obrigado pela cruz de Cristo, obrigado por a Sua morte e ressurreição. Ó Jesus, Você é um homem que está diante de Deus e conhece o nosso coração e conhece o coração de Deus. Pedimos que Teu Espírito nos comunique nessa manhã, abra os nossos olhos para ver a Sua beleza. Nós precisamos receber uma visão da Sua glória, como os santos do passado, como os homens do passado que tiveram seus corações marcados por uma visão da glória de Cristo. Nós Te pedimos, marca-nos, Senhor, marca-nos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.